Tranquilo, professor Thales. Vamos agora dar início à nossa segunda aula de História e Geografia do Estado de Goiás para as carreiras policiais e outras que estão aqui, que eu coloquei aqui para vocês se motivar. A gloriosa PM do Estado de Goiás, Corpo de Bombeiros, agente prisional ou vigilante penitenciário e policial civil do Estado de Goiás, dentre muitos outros aí que vão cair essa matéria, que é uma matéria muito interessante, que é a História e Geografia do Estado de Goiás. Muito interessante, vamos fazer uma viagem no tempo agora, falar uns aspectos agora e também coisas que vão cair na sua prova. Fica ligado aí, os pontos relevantes aí. Vamos lá, a agropecuária nos séculos 19 e 20. Estrada de ferro e a modernização da economia goiana. Lembram, senhores, que a gente na primeira aula falou sobre a questão da mineração no estado de Goiás, né? A mineração ocorreu no século XVIII. Aí você vai observar que no século XIX e XX é onde acontecem outros fatores, que é a questão da agricultura e pecuária. Estrada de ferro foi no século XX. Então vamos lá, vamos começar aqui agora a formação histórica de Goiás. Formação histórica de Goiás, isso aqui você vai observar a linha do tempo, né? Século XVIII, mineração do ouro. Século XIX, pecuária. Século XX, agropecuária. Ferrovias, a criação da capital estadual Goiânia e Brasília, mudança da capital federal. A expansão de fronteiras, onde se expandiu as fronteiras, e os incentivos a benefícios fiscais, onde o Estado ele investe aí, facilitando a entrada aí de investidores, de pessoas para o crescimento do Estado. A agricultura e a pecuária geraram a ocupação de áreas ainda desconhecidas no século XIX e XX. Então, naquela época, da época do ouro, era limitado ali aos locais onde tinham os garimpos, mas a partir de quando começou ali o sistema de agricultura e pecuária, se expandiu mais a ocupação das áreas que ainda não haviam sido ocupadas. Foi a época também que foram, vamos colocar aí, diminuindo o número de índios aí e o número de escravos também, porque eles iam expandindo aí as áreas e também ia precisar de pessoas, né, para levantar. Não pessoas escravas também, né, porque essas pessoas escravas não geravam renda, né, era mais uma questão de status. Então aí esses escravos que deixaram de ser escravos agora também eram pessoas para gerar renda também para o próprio Estado. Então os portugueses agiram ativamente incentivando a agricultura para desenvolver, para acabar com aquela recessão da questão financeira do Estado. Mas poucos resultados, né, eram obtidos com essa ação, porque devido ao povo na época temer pagar os impostos. Já haviam vários impostos na época do ouro e eles temiam pagar mais impostos já nessa nova forma de alavancar o sistema capitalista do Estado. Além do mais, existia uma ausência do mercado consumidor, não tinha aquele mercado fixo como estava iniciando. Era um mercado onde eles iniciavam uma nova atividade, né? Então não tinha aí um consumidor fixo, eles estavam em busca também. Tinha que montar a forma de gerar e também aquele consumidor para poder comprar ali aquela mercadoria, aquela plantação, aquele rebanho no mercado consumidor, né? E tinha várias dificuldades também, a dificuldade de exportação, né? Não tinha o sistema viário para transportar facilitar, né, no transporte, até para ficar com preço em conta, né, para poder competir com outros locais aí, porque aí facilitaria, né, porque seria uma proposta boa. E outra coisa também, muito mineração, era uma nova forma de trabalho, então eles teriam que recomeçar, né? E aí para eles era um trabalho pouco rentável, porque a mineração era muito lucrativa. Então aí quando ela foi entrando em recessão, eles já foram ficando preocupados, mas também eles
ficaram sem noção, porque mexer com mineração, o que eles iam fazer? Eles já não sabiam mais. E já estavam acostumados com aquele sistema ali, né? Para eles outra coisa era pouco rentável, né? Porque achava ouro ali, era um dinheiro danado, aí depois já não tinha mais. E aí o que fazer? Porque plantar você precisa de um tempo para poder esperar, tem que ter um tempo, entendeu? E o ouro não, ele encontrou, pá, dá tudo certo. Então vamos lá. A partir de 1804 ocorre o desenvolvimento de uma economia agropastoril. Então está aqui século XIX, início do século XIX, né? 1804, começa uma economia agropastoril. Começa aí os rebanhos, né? O aumento populacional e de mestiçagem nos centros urbanos. Então o aumento populacional de mestiçagem nos centros urbanos. Então, os centros urbanos começam aí a ter um aumento aí populacional e mestiçagem na questão quando havia também aquela mestiçagem, né, entre o branco e o negro, o português e os escravos e as escravas e os indígenas. Aí foi criando um povo goiano mestiço. Então a sociedade era composta na época, a sociedade era composta. Então é importante você gravar, porque pode cair na sua prova, questão de classes da época. Primeira classe, latifundiários, pecuaristas e autoridades reais. Segundo, tropeiros, oficiais, comerciantes, soldados, clérigos, profissionais liberais, pequenos agricultores e trabalhadores livres pobres. E a terceira classe sempre vai ser, como no caso da mineração, escravos, africanos e indígenas. Você tem que lembrar aqui dessa parte a primeira classe e a terceira classe. Porque a segunda classe ela vai ser o que não for da primeira classe nem da terceira classe, vai ser da segunda classe. Então a primeira classe fica fácil de você gravar, que eram os latifundiários, pecuaristas e autoridades reais. Autoridades reais tanto na mineração quanto nessa segunda aula aí de pecuária e agricultura. E os latifundiários, pecuaristas, autoridades reais. E na terceira, escravos africanos e indígenas. Então eu vou dar uma... Beleza, fui ali pegar uma água ali, que minha voz já estava saindo aí. Mas agora tá tranquilo. Vamos prosseguir aí com essa aula. Então, escravos africanos e indígenas. Ok, aí gerou o processo migratório. Você vai entender que no século XIX gerou outro processo migratório, né? O primeiro processo migratório foi na Era do Ouro, século XVIII, por causa do ouro. O segundo ciclo migratório que gerou foi oriundo de Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Pará, com ampla mestiçagem, caracterizando o sertanejo. Então, isso aí cooperou com a mestiçagem do povo goiano, né? Pessoal que veio de Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Pará. Esse processo migratório veio com os incentivos, né, da corte para o crescimento local na questão de agropecuária e agricultura e pecuária. Então vamos lá? Com a independência do Brasil em 1822, século XIX, a capitania de Goiás foi elevada à província. Então a capitania de Goiás, que havia sido se tornado independente da capitania de São Paulo no século XVIII, fim do século XVIII, no século XIX agora, na segunda década, ela passa aí a ser elevada à província. Então de capitania passa à província, mas ainda enfrentava um quadro de pobreza e isolamento geográfico. Ainda tinha aquela questão do isolamento geográfico, né, sofrido aí, devido a não ser uma sociedade planejada. Ela foi uma sociedade que foi gerada ali através da busca capitalista aí pelo ouro, a criação de vilas em volta dos garimpos aí, que em busca do ouro de aluvião, né? O aumento populacional teve êxito mesmo a partir de 1810 com a migração. Então, houve um êxito, um aumento populacional. E o êxito
a partir do século XIX, aí, na primeira década, com a migração. Aqui está falando sobre a migração do pessoal lá de Minas, pessoal da Bahia, do Maranhão e do Pará. Então, foi então que o Estado começa uma nova fase, aproveitando o aumento populacional. Então o Estado começava ali, uma nova fase ali na geografia do Cerrado, aproveitando a geografia do Cerrado, a mão de obra mais flexível, além de vaqueiros assalariados. Então essa questão aqui da mão de obra mais flexível está dizendo assim, que eles estavam mais flexíveis na questão do escravo, já estava mais flexível, não era tão rígido. Por quê? No estado de Goiás ele tinha muito negro e mestiço, então a questão do escravo ali foi um dos estados que mais cedo, né, acabou com a questão da escravidão. E além de vaqueiros assalariados, já tinha o pessoal que já recebia, né, os boias frias. Então vamos lá. As correntes migratórias são oriundas de Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, do exterior. Também vieram italianos e sírio-libaneses. Então, migração veio até do exterior. Questão dos italianos, questão das plantações, né? E os sírio-libaneses. Novas cidades surgem novas cidades a partir desse período aí. Rio Verde, Jataí, Mineiros, Caiapônia, Rio Bonito e Quirinópolis, Capelinha. Na parte norte, onde seria terras do Tocantins, cria-se Imperatriz, Palmas, São José do Deito, São Domingos, Carolina e Arraiás. Vamos lá. A agropecuária predomina na parte sul, setor mais importante da economia na época. Então predomina-se ali, se cair questão dizendo o seguinte, onde predomina a pecuária, você vai lembrar na parte sul. Na parte sul predomina-se a pecuária. Então, com a pecuária extensiva surgem as cidades de Itaberaí e Anápolis. Pecuária extensiva, você lembra, Itaberaí, Anápolis, alavancando o progresso. A agropecuária em desenvolvimento influenciou o surgimento de tropas e boiadas. O divisor de águas foi o sistema ferroviário que expandiu a competitividade interna e externa. Então aqui eu vou falar sobre a questão já no século XX, né? Já no final do século XIX, início do século XX, surge aí a questão da ferrovia, das ferrovias na estrada de ferro, que foi um divisor de águas. Por quê? Porque ela se tornou mais fácil o transporte. E as cidades, né? As cidades foram muito beneficiadas com isso. Então a estrada de ferro ela veio de fora para dentro. A estrada de ferro ela se inicia ali em Minas Gerais, São Paulo, e aí ela passa por Goiás aí, ajudando aí, cooperando aí com o crescimento, né? Vamos lá? As ferrovias, aí, ó, foi o sistema ferroviário que expandiu a competitividade interna e externa, tanto como interna como externa. Na exportação, a estrada de ferro ela foi o divisor de águas. Cai muito em questão, falando em questão o que causou o crescimento tal da agricultura e pecuária, aí você vai lembrar que é questão de estrada de ferro. Então, vamos lá. As ferrovias foram o despertar dos documentos, cadeando o surgimento de cidades. Cidades como Goianira, Pameri, Catalão em 1913. Então, tá aqui, ó, surgimento de cidades com a questão da estrada de ferro. Aí você lembra. Importante aqui também a questão de Catalão, né? Catalão, que é uma cidade antiga, né? Uma cidade antiga que diz a história que era um terreno que foi vendido para um padre, e esse padre era da Espanha. E aí esse nome Catalão ele foi dado devido ao nome do padre. O padre acho que tinha um sobrenome que era Catalão. Então caiu questão sobre isso também, questão de Catalão, como surgiu a cidade de Catalão. A cidade de Catalão surgiu porque teve uma pessoa ali que influenciou a cidade e trouxe pessoas, chamou pessoas para poder conquistar ali, para poder ficar naquele local ali. E essa cidade de Catalão ela é interessante também na Era do Ouro, que ela fica logo ali embaixo ali, perto, na rota de São Paulo,
que ia justamente ali para as minas ali, para o garimpo ali, onde tinha o ouro de aluvião. E essa cidade de Catalão aqui, diz a história também que ela foi um forte onde todos aqueles capitães que passavam, eles se abasteciam em Catalão, eles se abasteciam ali. Então foi muito lucrativo na época também para a questão dos padres, para a questão de quem ficou naquela cidade ali, porque ali era um ponto onde eles se abasteciam, né? 1913, aqui ó, Catalão. Mas antes de 1913 já existia Catalão, né? Vianópolis em 1924, Silvânia em 1930, Leopoldo de Bulhões em 1931 e Anápolis em 1935. Aumentou a atividade agrícola de arroz, feijão e milho, também em encharqueamento de Catalão, Ipameri e Pires do Rio. Aí aqui está falando sobre a agricultura de arroz, feijão e milho, porque a questão da soja só veio depois, aí no século XX, aí, com o pessoal do sul que veio para Goiás. Territórios que pertenceram à capitania de Goiás. Territórios que pertenceram à capitania de Goiás, importante para você saber, que era o Triângulo Mineiro, foi pertencer ao estado de Goiás, o Triângulo Mineiro, né, até 1816, século XIX, aí, segunda década. Aí. E o leste de Mato Grosso. O leste de Mato Grosso também pertencia ao estado de Goiás. Como se deu essa perda? Essa perda se deu em 2001, quando o STF demarcou a nascente do rio Araguari e linha dos três estados. A partir de 1822, o estado de Goiás passa por um processo político revolucionário em busca de um progresso patriótico. 1822 foi a época da independência, né? Então, o estado de Goiás também passa por uma política revolucionária de patriotismo, né? De patriotismo. Então, teve movimentos no estado de Goiás também. Qual foram os movimentos aí? Pode citar um movimento aí. Houve um movimento separatista no norte do território. No norte, foi no norte. O movimento separatista durou de 1821 a 1823, às vésperas da independência do Brasil, em Vila Boa, na comarca do Norte. Em Vila Boa e na comarca do Norte. Onde é que foi o movimento? Em Vila Boa e na comarca do Norte. Quem foi? Foi o clero e militares que tentam derrubar o capitão-general do estado, alimentando a aversão a portugueses. Então existia uma aversão a portugueses, porque os cargos de chefia, os cargos máximos ali, tudo exercia, tirou uma peixada danada, só era português que exercia alguns cargos aí. E aí o pessoal já não estava mais aguentando, né, essa situação. O objetivo desse movimento era derrubar o governo de Manuel Inácio de Sampaio, que governava de 1820 até ser destituído em 1822. Ele foi destituído aí junto com a independência do Brasil, né? Os líderes da revolta eram Padre Luiz Bartolomeu Marques, José Rodrigues Jardins e o capitão Felipe Antônio Cardoso. Resultou na prisão e expulsão dos líderes da revolta. Então os líderes da revolta eles foram presos e expulsos, né? Mas houve a destituição aí em 1822 do governador Manuel Inácio de Sampaio, que governava aí o território de Goiás na época. A partir de então, o poder central exercia amplo poder sobre a região. Então o poder central exercia amplo poder sobre a região, com o livre escolha dos presidentes da província. Aqui está falando antes da destituição, né? O que acontecia? O poder central ele exercia um amplo poder, né? E cargos importantes eram dados a portugueses natos, é aquilo que eu tinha falado, né? Descontentes, o pessoal estava descontente, né? O povo, após a abdicação de Dom Pedro I, fazem um movimento nacionalista, liderado pelo padre Luiz Bartolomeu Marques, bispo Dom Fernando Ferreira e pelo coronel Felipe Antônio. E com o apoio das tropas conseguem depor todos os portugueses que exerciam cargos políticos no estado. Então todos os portugueses perderam seus cargos aí nesse movimento.
após esse movimento. O início da política independente. Cria-se o primeiro partido político liberal em 1878 e o conservador. Aqui estamos no início da política, né? Onde foram criados aí os partidos, né? O liberal em 1878 e o conservador em 1882. Também iniciaram a criação de jornais locais e bases para oligarquias na política. Oligarquias que eram o sistema de que se dizia o seguinte: as oligarquias eram um grupo, né, que favorecia ao grupo. Era um grupo que se autofavorecia, ele só favorecia aquela panelinha, um sistema de panelinha na política. O Brasil passa a ser a República em 1889, fazendo de Goiás um estado. Então o estado de Goiás passa a ser estado em 1891. Não, perdão. O Brasil passa a ser estado em 1889, aqui, junto com quando o Brasil passa a ser república. Então, de vila, como é que é? O estado de Goiás ele era capitania de Goiás, passa a ser província, de província passa a ser estado. Mas carecia ainda de meios de comunicação. O estado de Goiás ele é meio atrasado. Em 1891 ocorreu a instalação do telégrafo para suprir um pouco essa demanda na transmissão de notícias. As disputas por poder entre oligarquias em Goiás ocorriam entre os Bulhões, oligarquias de Bulhões, Fleury e os Caiado. Então, você já vai ter uma noção aí de política, e se cair alguma questão aqui, você já sabe que esses três aqui, você tem que saber um pouco deles aí, ó, Bulhões, Fleury e os Caiado. Essa é a política antiga aí. Ocorrem alterações no estado político de Goiás com a Revolução de 1930. Então, com a Revolução de 30, onde Getúlio Vargas vai à presidência do Brasil, destitui todos os governadores e nomeia governos provisórios, né, compostos por 3 membros. Pedro Ludovico Teixeira foi nomeado em Goiás, passando a ser interventor. Então, o interventor Pedro Ludovico Teixeira. Vamos lá, estradas de ferro. Estrada de ferro. Então, vamos lá. Para facilitar a produção e a exportação a estrada de ferro no território chega no início do século XX, ligando outras cidades do país. Além de investimentos em transporte, educação, saúde e exportação, com a ideia do progresso e o desenvolvimento, estudavam a mudança de capital estadual e de Brasília. Então aqui, pessoal, vai falar o seguinte: o projeto, né, da mudança da capital goiana em 1933. A mudança provisória foi feita em 1935, já no século XX, né? Século XX. Então vamos lá. Aqui está ilustrando a estrada de ferro, né? A estrada de ferro. E aqui a estrada, aqui é a locomotiva, aqui é a estrada de ferro. Então aqui você observa que o início dela era em Araguari, Minas Gerais. E ela ia seguindo por Goiás aqui, até finalizar em Anápolis ou Goiânia. Passava aí por Silvânia, passava aí por Ipameri. E essa é a ilustração. Vamos lá. No século XX o Estado passa a ser desenvolvido com mais rapidez. No século XX o Estado já dá uma elevada, já dá uma evolução mais rápida. Já deixa de ser um estado de crescimento devagar, já passa a desenvolver mais rápido. Em 1930, com a Era Vargas que o Estado foi... Porque a estrada de ferro ela tinha projeto antes da Era Vargas, mas o que ocorreu? Ocorreu que havia essas oligarquias aí, estava meio atrasado. E aí, quando entra a Era Vargas, que entra o Estado Provisório, o que acontece? A estrada de ferro ela se desenvolve mais rápido, porque ela passa a ser do governo federal, sai da esfera estadual, vai para o governo federal, e aí eles botam para moer, e aí ela se desenvolve. E ela é concretizada, né? Então, a marcha para o oeste, a cidade Séries, foi impulsionada, com ferrovias sulistas, estrangeiros, italianos, sírios e libaneses migrando para Goiás. Então, com a questão da estrada de ferro, você vai lembrar o seguinte: a cidade de Séries foi impulsionada,
a migração dos turistas estrangeiros italianos e sírio-libaneses para Goiás. Construção de Goiânia e Brasília. Construção de Goiânia, os investimentos em infraestrutura, desenvolvimento, exportação, industrialização somou para uma dinâmica populacional. Cultura, a gente vai falar sobre cultura, a gente para por aqui, na próxima aula a gente fala sobre cultura, e aí o seguinte, eu vou finalizar essa aula aqui, a gente vai para a terceira aula sobre isso, a gente parou em cultura, então eu finalizo com essa frase aqui, muito interessante, né? Um Fusca e uma Ferrari não param e chegam ao destino em tempos diferentes. Thales Barros Barbosa. Essa frase aqui, ela ilustra a questão do tempo, né? Você não precisa ficar triste porque você não alcançou o seu objetivo no tempo que você queria. Porque, às vezes, a realidade de um é diferente da realidade do outro. Então, a gente tem que esperar o nosso tempo, né? A gente não pode sair da fila. Aqui fala muito interessante a questão do Fusca, né? Um carro lento, e a Ferrari um carro rápido. São de aspectos diferentes, mas eles não param, ambos não param. Então está dizendo que eles não param. Não parar é o que deve ser feito para chegar ao destino. A Ferrari vai chegar primeiro? Vai, mas o Fusca logo logo ele chega lá. E é igual a você que está estudando aí também, você vai chegar lá. Vamos chegar lá juntos. Então estuda toda a matéria, importante também, estuda tudo. História do Goiás também, direito, português. É isso aí, galera. Valeu aí. Vamos até a próxima. Até a próxima.